Bom, vamos convidar agora para o encerramento aqui uma personalidade queridíssima aqui, nosso mentor, um dos nossos mentores, ao lado do professor Hartung, ao lado do... enfim, personalidades aqui que são muito marcantes, que é o doutor Paulo Maiorca. Ele é da Faculdade de Medicina Veterinária e Zoologia da USP e também nos presenteou outro dia, num dos nossos encontros, com uma frase maravilhosa, que é: a verdade está no amanhã. Professor Paulo, por favor, agora cabe aqui ao senhor os métodos alternativos de experimentação animal, onde estamos e para onde vamos. Este amanhã, então, que seja bem-vindo, doutor Paulo, por favor. Muito obrigado, me ouvem bem? A tela ouvindo, sim. Eu queria agradecer à Câmara Brasil-Alemanha, mais uma vez, em nome do senhor Thomas Thiem, pela oportunidade de trabalhar nesse evento tão importante. E o que eu vou trazer agora, para finalizar, é uma visão do que, como está o Brasil nos dias de hoje, né? Os métodos alternativos à experimentação animal, onde estamos e para onde vamos, com um ponto de interrogação, porque ainda não sabemos exatamente. Eu queria dividir essa apresentação, a parte teórica, com o meu aluno, Bruno Yukio Yokota, que foi meu aluno durante a graduação e envolvido com a neurologia, mas que no final do curso resolveu fazer uma monografia, que é o título dessa apresentação, e que quando você vai ficando mais velho, você vai muito mais se preocupando em responder às perguntas que os seus alunos fazem do que criando novas perguntas. E essa vida contínua na academia nos mostra sempre que a juventude é, como já foi comentado pela professora Júlia e também pelo professor Baumgärtner, é o motivo para que nós, professores, nos aperfeiçoemos dia após dia. O meu aluno Bruno, que era da neurologia, resolveu, pelo fato de ser vegano, né, se dedicar pode passar o próximo, dos métodos alternativos. E, para isso, ele fez uma monografia de conclusão do curso, que é o escopo desse artigo que nós estamos publicando. Próximo, por favor. Como nós colocamos anteriormente, né, o CONSEA é o órgão no Brasil que regulamenta a experimentação animal, mas somente em 2009, que através de um artigo 2º, né, do decreto 6.999, os métodos alternativos passaram a ser reconhecidos no Brasil. Então, conceitualmente foi dito que eram procedimentos validados, internacionalmente aceitos, que garantam resultados semelhantes e com reproducibilidade para atingir, sempre que possível, a mesma meta dos procedimentos substituídos por metodologias que não utilizem animais, usem espécies de ordem inferiores, como a colega anteriormente falou, empreguem menor número de animais, utilizem sistemas orgânicos ex-vivos, ou ainda diminuem ou eliminem o desconforto. Esse conceito foi sendo aperfeiçoado. Próximo, por favor. E em 2014, a resolução normativa de 2014 definiu que o método alternativo é qualquer método que possa ser utilizado para substituir, reduzir ou refinar o uso de animais em atividades de pesquisa. Próximo, por favor. E essa monografia, então, nós trabalhamos com o que há no Brasil na legislação brasileira, né, e na legislação internacional. Então, esses métodos alternativos, eles são validados, eles são certificados pela Rede Nacional de Métodos Alternativos, que foi criada, a RENAMA, em 2012, com o objetivo, então, de incentivar a implementação dos métodos alternativos ao uso de animais, assim como capacitar os pesquisadores através de treinamentos técnicos nas metodologias necessárias. Nós não cumprimos quase que a totalidade de tudo que está no papel. Como sempre, né, a gente muitas vezes produz coisas lindas na lei, mas não faz na prática. E ainda é responsabilidade do RENAMA promover o desenvolvimento e validação e a certificação de novos métodos alternativos ao uso de animais no Brasil. E eu fiquei muito espantado ao saber que nós temos no Brasil, até o dia de hoje, apenas 25 métodos alternativos que são certificados. Próximo, por favor. Aqui estão eles, não dá para ler. O próximo, por favor.
eu separei por categoria. Próximo, por favor. Aqui nós temos, então, o que foi aprovado, não, o anterior. Em 2014, que foram os primeiros, e já foi comentado pelo pesquisador alemão anteriormente, que são métodos da OECD, e no Brasil foram certificados esses experimentos de irritação da pele, irritação da mucosa ocular, fototoxicidade, a toxicidade aguda, passaram a ser substituídos por métodos com cultivo celular ou com cultivo de tecido, validados também pela OECD. Próximo, por favor. Em 2016, foram mais 5 métodos que foram validados. Também todos os métodos já conhecidos da OECD, já certificados pela OECD, e também tratavam todos da toxicidade, corrosão, especialmente aqui um método muito importante, né, a contaminação de produtos que podem provocar febre, especialmente para as vacinas, né, componentes que podem contaminar as vacinas, e eles eram testados em cobaias, e agora nós já temos, então, o teste da endotoxina bacteriana da Farmacopeia Brasileira. Isso foi em 2016. O próximo, por favor. E somente em 2019, apenas mais um método foi reconhecido, que é o da contaminação pirogênica de produtos injetáveis. Então, foi substituído por um teste de ativação também em cultivo celular de monócitos, para ajudar a produtora Monocyten, em alemão, né? São células que são mantidas em cultivo e servem para fazer esse teste de agentes pirogênicos, evitando, então, o uso de animais vivos, né, nesses testes, especialmente das vacinas, como nós vimos recentemente, a importância de nós termos vacinas com qualidade distribuídas para a população. O próximo, por favor. E para onde nós iremos? Então, vejam, no Brasil nós temos uma diversidade de métodos internacionais, mas no Brasil nós temos reconhecido apenas 25. Serão esses 25 que, a partir dos próximos 5 anos, passarão obrigatoriamente a ser usados de forma definitiva. Então, nós estamos ainda uma fase muito embrionária. E para onde que nós iremos? A pesquisa não para nunca, né? Então, o próximo, por favor. A pressão da sociedade levou que, recentemente, isso aconteceu na semana passada, um projeto de lei foi aprovado que proibiu definitivamente o uso de testes dos animais para cosméticos, que é o grande consumo de animais no teste de cosméticos. Então, nós implementamos agora uma legislação, só que, mais uma vez, atrasados, por quê? Porque o Poder Judiciário já havia decidido, então, uma decisão judicial, o ativismo jurídico brasileiro, né? A justiça já havia proibido o uso, mas não havia uma lei. Então, só recentemente, isso foi semana passada, é que essa lei finalmente tramitou no Congresso e foi aprovada, e agora, definitivamente, por lei federal, você não vai mais poder utilizar em testes de cosméticos. Próximo, por favor. Isso aqui vocês podem encontrar no YouTube, é como foi a discussão na Câmara, né? Sempre é importante a gente ver como os nossos políticos se colocam em relação a essas questões tão importantes. O próximo, por favor. Como que o nosso trabalho, né, incentivou esse meu aluno? Como que isso permeia a minha vida? Então, mais recentemente, isso é uma tecnologia muito moderna, foi a utilização de células-tronco pluripotentes induzidas. São células maduras que são induzidas geneticamente, né, por modificação genética, a voltarem a um estágio embrionário, e com isso você tem a possibilidade de produzir diversos tipos de tecidos. Próximo, por favor. Próximo. Esse aqui já é Não, é o anterior. Esse aqui já é um exemplo do que é o resultado. Esse meu aluno, Bruno, a gente cria tão bem os cílios, né? A gente cria os cílios para o mundo. Ele abandonou, né, a veterinária e se dedicou exclusivamente a essa área do conhecimento. Mas para mim é um grande prazer, porque a gente cria as crianças para o mundo, né? E ele já está aí desenvolvendo uma grande capacidade intelectual e científica. Esse é um organoide que foi produzido através de células modificadas geneticamente. Então, com célula de pele, você consegue evoluir e trazer isso a um estágio embrionário e fazer com que você tenha a possibilidade de células embrionárias desenvolver diferentes tipos de tecidos. Essa é a linha de pesquisa que o meu ex-aluno agora desenvolve, e eu tenho muito orgulho disso. Próximo, por favor.
E como que ele ficou interessado através disso? Esse é o trabalho que eu participei como autor, foi publicado na Cell Transplantation, isso foi em 2013. Quando começou a conhecer esses mecanismos de modificação celular, nós víamos que havia a modificação celular e essa célula voltava a um estágio embrionário. Essas células eram, então, inoculadas em animais imunossuprimidos e lá se desenvolviam essas células. O próximo, por favor. No que era conhecido, então, essas são as etapas do cultivo celular. O próximo, por favor. E quando injetadas em animais vivos, essas células vão tomando diferentes características e, de acordo com o que você vai estimulando através do meio do cultivo, ela vai assumindo diferentes fenótipos, diferentes tipos de células maduras. Consegue induzir a diferenciação para diferentes tecidos. O próximo, por favor. Qual que foi o meu papel nesse trabalho? Eu sou patologista, né? Eu fiz um estágio, inclusive, com o professor Wolfgang Baumgärtner, e foi, inclusive, o aprendizado que eu tive no laboratório do professor Baumgärtner que me levou a esse trabalho. Porque quando essas células se desenvolviam, então, dentro de um animal, formava-se, então, o que os cientistas chamavam de teratoma. Teratom, em alemão, né? Que é um tumor, né? Que tem várias características embrionárias. Nós podemos ver aqui a presença de uma retina, de um tubo neural, de um tubo intestinal. Próximo, por favor. E o meu papel nesse trabalho foi exatamente usando a técnica que eu já sabia aqui no Brasil, mas eu fui para a Alemanha para ter uma maturidade científica. Agradeço a oportunidade de estar na Alemanha, no laboratório do professor Baumgärtner, exatamente porque eu queria amadurecer essa técnica da imunistoquímica, imunistochemia, e caracterizando esse teratoma, nós caracterizamos então a presença nesse teratoma de rosetas neuronais, neuronale rosette, e também de neuroesferas. Utilizando anticorpos específicos, eu pude ver que havia uma diferenciação neuronal desde o início da formação desse teratoma. A partir daí é que várias outros grupos começaram a pesquisar isso. O próximo, por favor. E esse conhecimento passou a ser muito importante. Aqui no Brasil, esse mesmo grupo utilizou a formação desse organoide e a diferenciação neuronal que nós identificamos lá no início, exatamente para fazer um teste biológico. Durante a infecção pelo Zika em mulheres grávidas, houve o surgimento de microcefalia aqui no Brasil. E os pesquisadores investigando isso, eles tinham que infectar camundongos prenhes, né? Grávidas, para o tradutor, né? Mas um animal é prenhe, para esses defeitos também é Zika vírus. E utilizou-se pela primeira vez, o próximo slide, por favor, a utilização, então, desses organoides para testar a neuroinfecção. A neuroinfecção é uma das coisas que eu estudo, e o professor Baumgärtner também, é a linha de pesquisa dele, e se comprovou que esses organoides serviam para testar a neuroinfecção. Então, isso foi publicado numa revista muito importante, que é a Nature, de 2016, e a partir daí, vários grupos do Brasil e fora do Brasil passaram a utilizar essas neuroesferas, esses organoides que são formados para testar a neurovirulência, a neurotoxicidade. Inclusive, é um método novo que está sendo incluído na OECD internacional, porque vários grupos desenvolveram a capacidade de diferenciar em fígado, em rim, em sistema nervoso. Então, você trabalha com um órgão isolado que é originado de uma célula que foi modificada geneticamente. Essa célula vai formar diferentes tipos de tecidos de acordo com o cultivo, com o estímulo que você dá, e você, então, tem órgãos isolados, que são esses organoides. Então, esse trabalho é bastante importante no Brasil e mostra que os pesquisadores brasileiros estão bastante avançados, né, tentando fazer coisas, embora com toda a dificuldade. A criatividade, ela é presente no nosso dia a dia, e o interesse pela substituição dos animais é um marcante em todos os pesquisadores sérios que tem no Brasil. Próximo, por favor. Então, consolidando, então, e já encerrando essa minha fala, há 14 anos o Brasil tem intensificado as suas atividades em prol dos direitos dos animais, marcando, então, a criação da lei Arouca,
que é a lei que originou o CONSEA e o Conselho de Experimentação Animal, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que os métodos alternativos nós temos apenas 25 ainda no Brasil. Então, há um longo caminho, por isso que eu admiro muito o meu aluno, Bruno, que, apesar de ser um grande neurologista, optou por trabalhar nessa área, porque nós temos um enorme espaço de crescimento para essas áreas aqui. Nós precisamos fomentar isso na juventude e, especialmente, divulgar para a comunidade científica brasileira e internacional as nossas inquietudes. O próximo, por favor. Então, quais são as principais entraves para o desenvolvimento dessa área? Sem dúvida, o investimento, porque inicialmente você precisa constituir uma série de laboratórios, criar novos procedimentos, e também a falta de políticas públicas. Eu gostaria de dizer, né, eu faço parte da equipe de transição do governo, e pela primeira vez no Brasil nós teremos, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente, uma comissão de direito dos animais que prepara a entrada do novo governo que está voltando para o governo e que vai implementar uma série de inovações na área de meio ambiente e também, pela primeira vez na nossa história, a questão dos direitos animais sendo levada dentro de uma política governamental. Então, nós precisamos aumentar os órgãos que sejam relacionados com a validação desses testes, e também a fiscalização precisa ser ampliada no Brasil, e, sobretudo, nós precisamos melhorar muito a educação para a ciência. Nós vimos que o Brasil, como os Estados Unidos, foi um desastre durante a pandemia, né, porque a população tinha um descrédito em relação à ciência. Então, nós precisamos levar a ciência e quebrar esses preconceitos para que a população, em geral, também tenha uma educação científica adequada. Isso também vai ser levado na proposta dessa área de transição do governo. A ampliação da educação para a ciência é fundamental para o sucesso do nosso país. Né, a comunicação efetiva da ciência com a população em geral, não somente para os nossos acadêmicos, mas nós temos que desenvolver canais de educação da nossa população para que a ciência volte a ter o respeito e a dignidade merecida que, por várias situações, estávamos em déficit nessa área. É importante que essas questões a população conheça e tenha aderência às decisões, aos estudos científicos, no impacto, na minimização de impactos das doenças, na minimização do impacto ambiental e também na minimização do sofrimento animal. Nós precisamos também acrescentar que nós precisamos educar a população que nós, agentes públicos, cientistas, e os órgãos governamentais e de fiscalização, nós não fazemos experimentação porque nós apenas gostamos. Nós temos uma responsabilidade com a saúde das pessoas e também a saúde dos animais. Nós sempre pensamos que experimentação animal é para a saúde humana. É um grande engano. Todos os medicamentos para animais também são testados em animais. Então, nós não fazemos pesquisa somente para favorecer a espécie humana. Nós também favorecemos a formação de vacinas para animais, medicamentos para os animais. Então, nós temos que informar as pessoas corretamente de que a importância e que nós não fazemos isso porque apenas gostamos. Nós fazemos isso porque nós assumimos uma grande responsabilidade em relação à saúde de todos, a saúde humana, a saúde animal, e essa responsabilidade se reflete uma responsabilidade administrativa, civil e penal. Então, nós pesquisadores, nós temos que ter muito cuidado quando nós informamos, quando nós liberamos alguma coisa, porque se não for bem feito, nós podemos pôr em risco a vida de centenas e milhares de pessoas e também de animais com o uso de fármacos ou de outras substâncias, ou até mesmo vacinas, né, imunobiológicos, que não foram adequadamente testados, a qualidade do seu uso. Nós podemos pôr em risco a vida de grande número de pessoas e animais. Nós fazemos isso exatamente porque nós estamos cuidando da saúde das pessoas. E é essa mensagem que eu trago, que nós temos que informar a comunidade científica e criar canais de divulgação da ciência para a população em geral, trazer a população em geral para que ela conheça a ciência e ela conheça e respeite esses limites que nós temos. Muitas vezes nós temos, eu vejo os meus alunos, por eles acabariam com toda a experimentação, né, no primeiro ano da faculdade, eles querem acabar com tudo.
Depois é que você explica que a responsabilidade que ele tem é enorme em relação à sociedade. Faz parte, inclusive, do juramento do médico veterinário, quando ele se forma, que ele tem que visar a saúde humana e a saúde animal, contemplando as melhores formas de tratamento para essas pessoas que têm sofrimento ou doenças. Próximo, por favor. E, por último, para encerrar, eu vejo com grande alegria, né? Vocês viram, eu convivi com o professor Baumgartner na Alemanha, em Gießen, e eu também fico muito feliz de ter a Bettina Berta, a doutora Berta aqui, porque eu estava aqui na USP quando ela passou por aqui, nós tivemos um período juntos aqui, e fico muito feliz que ela veio trazer esse assunto, porque no Brasil, a partir também do ano que vem, o CONSEA, ele passa a reunir todas as CEUAs nacionais, ou seja, muito semelhante ao que é na Alemanha, né? Você vai ter só um controle local, mas um controle nacional de toda a experimentação. Assim saberemos o número total de animais e também formarão equipes para auxiliar as CEUAs e diminuir o número de experimentos que não são mais necessários. Muitas vezes, no seu local, a CEUA não consegue dizer para o pesquisador, especialmente quando é um grande pesquisador, que aquela pesquisa não é necessária. Somente um órgão superior, que vai ser, como na Alemanha, uma central do CONSEA, que vai avaliar se aquele tipo de ciência que está sendo produzida, ela é ainda válida e necessária. Então, eu fico muito feliz de ter a professora Berta aqui, porque isso é um desafio para o novo governo, já que isso passa a valer a partir do ano que vem. Então, vejam que nós temos diversos desafios para o novo governo na relação ambiental, na relação aos animais. Eu agradeço muito essa parceria com a Alemanha. A Alemanha é sempre um grande parceiro do Brasil. Nós temos uma relação de amizade e de respeito muito grande. É uma enorme alegria fazer parte dessa equipe, né? E ter estudado na Alemanha, para mim, é uma grande honra, porque nós sempre aprendemos e trocamos muitas informações, e a Alemanha tem um papel fundamental na formação da ciência brasileira. Próximo, por favor. Eu encerro, então, essa minha fala, agradecendo a todos, especialmente aos ouvintes, especialmente ao professor Baumgartner, mais uma vez, por ter me dado a oportunidade de conhecer o seu laboratório, de aprender com o seu grupo, a Bettina Berta, que esteve aqui na nossa faculdade. Então, eu fico muito feliz que essa relação continua, e eu tenho certeza que nessa nova gestão, nós nos aproximaremos mais da Alemanha nas questões ambientais e na questão do direito animal. Isso é uma meta do próximo governo. Eu estou lá nessa época, nessa equipe de transição, e para mim vai ser um grande prazer trazer e ampliar essa cooperação com a Alemanha. Muito obrigado a todos, e eu devolvo a palavra ao Tejão. Muito obrigado, doutor Paulo Maiorca, a sua apresentação sempre brilhante. A verdade está amanhã, mas o senhor consegue antecipá-la. E, sem dúvida, se não comunicarmos com a sociedade, a ignorância atrasa a ciência. Precisamos falar muito com a sociedade. Obrigado por sua apresentação, pelo trabalho. E nós, em função do tempo, as perguntas que temos aqui, vamos encaminhar diretamente a vocês todos. Eu queria agradecer muito, muito as brilhantes apresentações. Esse tema de hoje ele é um tema complexo, cheio de nanodetalhes, e aí avançamos, acho que naturalmente, um pouco no tempo. E haverá uma pesquisa de satisfação, eu peço que vocês todos respondam, por favor. E eu queria convidar para o encerramento uma pessoa espetacular, fundamental, a quem nós devemos este desenvolvimento positivo, este desenvolvimento aqui de diálogo, colocando diferentes aqui presentes para a importância do que significa a evolução humana na Terra. Eu queria convidar o Thomas Kim, que é a quem nós devemos este evento. E, em seu nome, Thomas, eu quero agradecer também a oportunidade que tive de estar presente, aprendendo aqui ao vosso lado, e tenha em mim um divulgador, um arauto de tudo que vocês fizerem de uma maneira voluntária. Thomas Kim, por favor, faça então o encerramento formal e oficial deste Don't Forget the Animals. Você é o cara. Um grande abraço. Muito obrigado, Tejão. Eu nem sei onde começar, mas eu vou começar pela paixão que eu sinto de cada um que participa no nosso evento. Ou seja, não é um tema isento de emoções,
muito pelo contrário. E nós escolhemos justamente esse tema para criar uma plataforma, como você falou, de diálogo. E o Paulo Maiorca, dos responsáveis pela organização, resumiu muito bem. As responsabilidades que nós temos são grandes, mas nós não podemos esquecer sempre que ninguém é dono da verdade único. Então, através do diálogo, nós vamos avançar. E eu não sei nem onde começar a agradecer às pessoas que nós temos superados mais uma vez as expectativas do nosso evento. Primeira vez a gente fez de forma separada, em 4 dias, 4 manhãs, e então vou começar pelo óbvio, né? Parabéns, Tejon, por uma moderação extraordinária num tema, como você falou, aprendendo, mas muita novidade em todos os sentidos, mostrando que o Brasil e a Alemanha podem ter um diálogo ao mais alto nível científico e pessoal possível. Ou seja, o respeito mútuo que existe se reflete nas apresentações e no conteúdo. Ou seja, é um caminho muito promissor para o futuro. O nosso amigo Jörg Hartung, da Alemanha, que é o coordenador do lado alemão, leva ou traz esse evento a um nível que só nós podemos providenciar, né? Então, mais que 30 palestrantes mostra que nós temos uma profundidade inacreditável no nosso conteúdo. Eu acredito que nessa base nós vamos firmar aquilo que é a nossa proposta, um diálogo para o futuro, para contribuir aquilo que nós queremos, né? Melhorar a proteção e o bem-estar animal, tanto na Alemanha como no Brasil. E eu não vou entrar em muitos mais detalhes, só queria já mostrar, Stephanie, se poderia mostrar o convite para ano que vem. Nós escolhemos, baseado no resultado das conversas dos últimos 4 dias, o tema mais relevante sendo o tema para o Don't Forget the Animals no ano que vem. Eu queria já registrar um convite, aquilo que nós escolhemos como tema, o diálogo entre os setores público e privado com as organizações não governamentais. Acho que essas vão ter um papel fundamental e nós vamos convidar todos para o diálogo no ano que vem. E eu queria já lembrar uma coisa que é muito importante. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, como vocês podem ver abaixo, lá o círculo com as 17 cores, os Sustainable Development Goals, eles não existe ainda um 18º objetivo de proteger os animais, mas em todos os 17 objetivos, de forma direta ou indireta, o bem-estar animal está envolvido. Então, essa é a nossa proposta de trazer cada vez mais, elevar cada vez mais o nível da nossa discussão, e eu tenho certeza que agora nós vamos ter um espaço muito promissor, um potencial que eu poderia sentir na minha visita ao entregar o doutorado, o papel doutorado da USP em Hannover, junto ao professor Hartung e o reitor da Tierärztliche Hochschule Hannover, professor Greif, e tem muito espaço para crescer entre Brasil e Alemanha, e eu agradeço a todos os públicos, principalmente a nossa equipe interna, obviamente, que fez um trabalho extraordinário de juntar, liderado pela Stephanie, mas sem esquecer ninguém, a Júlia, a Andrea, a Flávia, a Joy. Então, obrigado e até ano que vem.